Minha ex-esposa me disse que agora sim tinha encontrado um homem de verdade, que eu era fraco, sem ambição, um perdedor que nunca ia dar para ela o que ela merecia. Ela falou isso na frente do advogado dela, na frente dos meus filhos, na frente de todo mundo que estava naquela sala fria do cartório. O divórcio tinha sido finalizado há 2 semanas, e ela já estava ostentando o novo namorado como se fosse um troféu. Me disse que ele era empresário, que tinha dinheiro, que sabia o que era ser um homem de sucesso. Eu fiquei quieto, como sempre. Deixei ela falar, deixei ela humilhar, deixei ela acreditar que tinha ganhado na vida. O que ela não sabia é que eu conhecia muito bem o rosto desse homem de verdade que ela tinha encontrado, porque 3 anos atrás ele tinha me pedido um empréstimo de R$ 500 mil para não falir, e eu tinha todas as notas promissórias guardadas no meu cofre. Me chamo Roberto, tenho 34 anos, e durante 10 anos construí meu patrimônio em silêncio. Sempre fui discreto com dinheiro. Minha ex-esposa Luciana nunca soube realmente quanto eu tinha, porque eu aprendi desde cedo que ostentação atrai interesseiros e invejosos. Morava numa casa simples, dirigia um carro popular, usava roupas básicas. Para ela, eu era apenas um contador que trabalhava numa empresa pequena. O que ela não sabia é que eu era sócio dessa empresa, e que nos últimos 5 anos tínhamos crescido de forma exponencial. Também não sabia que eu tinha investimentos em ações, fundos imobiliários e que havia emprestado dinheiro para vários empresários da região quando eles estavam com dificuldades. Um desses empresários era exatamente o Ricardo Mendes, o homem de verdade que ela tinha encontrado. Ricardo apareceu no meu escritório em 2021, desesperado. A empresa dele estava afundando por causa da pandemia, os fornecedores cortaram o crédito, os bancos negaram financiamento e ele precisava de dinheiro urgente para não perder tudo. Ele me foi indicado por um cliente em comum que disse que eu às vezes ajudava empreendedores em dificuldades. Quando ele entrou na minha sala, estava suando, nervoso, claramente em pânico. Me contou toda a situação, mostrou os números da empresa, as dívidas, os contratos que podia perder. Eu analisei tudo friamente. A empresa dele tinha potencial, o problema era apenas fluxo de caixa. Então ofereci R$ 500 mil, juros de 2% ao mês, prazo de 2 anos, com garantias reais. Ele assinou sem nem ler direito. Tamanha era a urgência. Saiu do meu escritório aliviado, agradecendo como se eu fosse um santo. Durante 2 anos, Ricardo pagou religiosamente. A empresa dele se recuperou, voltou a crescer e ele conseguiu se reestabelecer no mercado. Chegou até a me mandar cartões de agradecimento no Natal, dizendo que eu tinha salvado a vida dele. O que ele não imagina é que durante esse período, enquanto ele reconstruía seu império, ele começou a conquistar minha esposa. Luciana começou a sair mais, a mentir sobre onde estava, a chegar em casa com presentes caros que dizia ter comprado para ela mesma. Eu sabia que tinha outro homem, mas nunca imaginei que fosse exatamente aquele que devia para mim R$ 500 mil mais juros. Quando finalmente descobri a traição, quando ela confessou que estava apaixonada por outro homem, ela me disse o nome dele, Ricardo Mendes. Naquele momento, uma frieza tomou conta de mim. Não era raiva, não era desespero. Era algo muito mais calculado. No dia da nossa audiência final de divórcio, Luciana chegou radiante. Estava com um vestido caro, joias novas, toda produzida como se fosse para uma festa. Me disse que Ricardo a tratava como uma rainha, que agora ela sabia o que era ter um homem de verdade ao lado. Que eu nunca conseguiria dar para ela nem um décimo do que ele dava. Falou sobre os restaurantes caros, as viagens, os presentes, a vida de luxo que ela sempre mereceu. O advogado dela até fez questão de mencionar que ela estava em um relacionamento sólido com um empresário bem-sucedido, como se isso diminuísse ainda mais o meu valor. Eu assinei todos os papéis em silêncio. Concordei com a divisão de bens, com a pensão, com tudo. Não contestei nada. Saí dali com a certeza de que ela tinha conseguido exatamente o que queria. E eu também tinha conseguido exatamente o que precisava. Minha liberdade e todas as informações necessárias para o próximo passo. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal.
Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo quando ninguém esperava. Uma semana depois do divórcio, fui até o meu cofre e peguei todas as notas promissórias do Ricardo. 500 mil reais do principal, mais 24 meses de juros de 2% ao mês. No total, ele me devia 740 mil reais. As notas estavam todas assinadas, reconhecidas em cartório, com garantias reais da empresa dele e do apartamento que ele morava. Tudo legal, tudo documentado, tudo dentro do prazo de vencimento que terminaria em 6 meses. Sentei na minha mesa e calculei exatamente quanto ele tinha gasto com minha ex-esposa nos últimos meses. Os restaurantes, as viagens para Cancún, o carro importado que ele deu para ela, as joias. Pelo que eu consegui apurar, foram pelo menos 200 mil reais em ostentação pura. 200 mil reais do meu dinheiro sendo usados para impressionar minha própria esposa. Comecei a pesquisar a situação atual da empresa do Ricardo. Descobri que ela estava indo bem, mas não tão bem quanto ele mostrava para Luciana. A margem de lucro era apertada, ele tinha pego novos empréstimos para expandir e o fluxo de caixa dependia de alguns contratos grandes que podiam ser cancelados a qualquer momento. Ou seja, ele estava vivendo no limite, usando todo centavo que entrava para manter as aparências. E grande parte dessa aparência estava sendo bancada com o dinheiro que ele me devia. Isso me deu uma ideia muito clara de como proceder. Não ia ser vingança. Ia ser simplesmente cobrança. Negócios são negócios, e sentimentos pessoais não podem interferir em compromissos financeiros assumidos. Liguei para o Ricardo numa terça-feira de manhã. Ele atendeu animado, como sempre, me tratando ainda como o salvador da pátria que tinha ajudado ele nos momentos difíceis. Me perguntou como eu estava, disse que tinha ouvido falar do meu divórcio e que sentia muito. Teve até a coragem de dizer que se eu quisesse conversar com alguém, ele estava disponível. Agradeci a preocupação e fui direto ao ponto. Disse que precisava conversar com ele sobre o empréstimo, que tinha surgido uma oportunidade de investimento e que ia precisar do dinheiro de volta antes do vencimento. Ele gaguejou um pouco, disse que não estava esperando, que teria que ver o fluxo de caixa. Marquei uma reunião para o dia seguinte no meu escritório. Quando desliguei o telefone, pela primeira vez em meses, eu sorri. Ricardo chegou no dia seguinte visivelmente nervoso. Estava suando, mexia o tempo todo no relógio, claramente desconfortável. Ofereci café, perguntei sobre a empresa, mantive a conversa civilizada. Então coloquei na mesa todos os documentos do empréstimo, calculadora, planilha de juros, tudo organizado de forma profissional. Expliquei que tinha uma oportunidade de aplicar o dinheiro em ações de uma empresa que ia abrir capital e que precisava de liquidez imediata. Ele tentou negociar prazo, propôs pagar em parcelas, sugeriu renegociar os juros. Eu neguei tudo educadamente. Disse que o contrato era claro, que eu tinha o direito de pedir antecipação com 30 dias de aviso e que esse prazo já estava correndo. Ele saiu de lá em pânico, dizendo que ia ver o que conseguia fazer. Durante os próximos dias, Ricardo me ligou várias vezes tentando renegociar. Ofereceu garantias adicionais, propôs aumentar os juros se eu aceitasse postergar o pagamento, até sugeriu que eu entrasse como sócio da empresa dele. Cada ligação dele era mais desesperada que a anterior. Eu permaneci irredutível, sempre educado, sempre profissional, sempre lembrando que negócios são negócios. O que mais me divertia era imaginar as conversas que ele devia estar tendo com Luciana. Como ele ia explicar para a rainha dele que o castelo de cartas estava prestes a desmoronar? Como ia contar que o homem de verdade que ela tinha encontrado estava na verdade dependendo financeiramente do ex-marido fracassado dela? A ironia da situação era tão perfeita que às vezes eu pensava se não era destino mesmo. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance para quem usou seu próprio dinheiro para te trair? Me conta nos comentários. 2 semanas antes do vencimento do prazo, Ricardo apareceu no meu escritório sem marcar horário. Estava desesperado, com olheiras profundas, roupa amarrotada, claramente sem dormir há dias. Me implorou para aceitar um pagamento parcelado. Disse que conseguiria 300 mil à vista e o resto em 6 meses. Quando neguei, ele perdeu a compostura. Começou a gritar, disse que eu estava sendo cruel
que sabia da situação dele, que não era justo cobrar assim. Foi quando ele cometeu o erro fatal. Me olhou nos olhos e disse que sabia que eu estava fazendo aquilo por causa da Luciana, que ele não tinha culpa se ela tinha escolhido um homem melhor, que eu era patético tentando me vingar através de dinheiro. Naquele momento, toda a educação e profissionalismo que eu vinha mantendo evaporaram. Levantei da cadeira devagar, caminhei até onde ele estava e falei bem baixinho. Disse que ele estava enganado se pensava que aquilo tinha a ver com Luciana, que para mim ela já era passado, uma página virada, um erro de julgamento corrigido. Mas que ele, Ricardo, tinha assinado um contrato comigo, tinha me dado a palavra dele, tinha usado o meu dinheiro para reconstruir a vida dele. E agora descobria que parte desse dinheiro havia sido usado para bancar as extravagâncias da minha ex-esposa. Disse que se ele quisesse mesmo falar de homem melhor, que provasse isso honrando os compromissos assumidos. Ele saiu do meu escritório ainda mais nervoso do que havia entrado. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Luciana. A voz dela estava diferente, sem aquela arrogância toda que ela tinha mostrado no divórcio. Disse que precisava conversar comigo, que era importante, que tinha a ver com um mal-entendido. Marquei com ela num café neutro, longe dos lugares que costumávamos frequentar. Quando ela chegou, pude ver que estava tensa. As unhas roídas, maquiagem borrada, o cabelo sem aquele cuidado excessivo que ela sempre teve. Sentou na minha frente e foi direta ao ponto. Disse que o Ricardo tinha contado que devia dinheiro para mim e que estava passando por dificuldades para pagar. Me pediu para ser compreensivo, para dar mais prazo porque eles estavam construindo uma vida juntos e aquela cobrança estava atrapalhando os planos. Olhei para ela em silêncio por alguns segundos, tentando processar a audácia do que estava ouvindo. A mesma mulher que 2 semanas atrás tinha me humilhado publicamente, chamado de fracassado, dito que tinha finalmente encontrado um homem de verdade, agora estava ali me pedindo um favor, me implorando para ter piedade do homem de verdade dela. Disse que não entendia porque ela estava envolvida numa questão que era estritamente comercial entre mim e Ricardo. Que se ele estava com problemas financeiros, talvez ela tivesse escolhido o homem errado. Que eu não misturava vida pessoal com negócios e que esperava o mesmo profissionalismo dele. Ela tentou argumentar, disse que eu estava sendo vingativo, que isso ia prejudicar muita gente. Foi quando decidi contar para ela exatamente quanto o namorado dela me devia. 740 mil reais. Vi o rosto dela empalidecer quando ouviu o número. Expliquei que esse valor incluía juros de 2 anos, que estava tudo documentado, que não havia nada ilegal ou abusivo na cobrança. E então perguntei se ela sabia quanto Ricardo tinha gasto com ela nos últimos meses. Quando ela não respondeu, eu mesmo respondi. 200 mil reais em viagens, restaurantes, presentes e ostentação. 200 mil reais que saíram diretamente do empréstimo que eu tinha feito para ele. Ou seja, indiretamente, eu tinha bancado o romance dos dois. Disse que achava irônico ela me pedir compreensão quando o homem de verdade dela estava usando o meu dinheiro para conquistá-la. Ela ficou sem palavras, levantou da mesa sem dizer nada e saiu do café praticamente correndo. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. No dia do vencimento, Ricardo não apareceu no meu escritório. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens, simplesmente sumiu. Esperei até o final do expediente e então acionei meu advogado. No dia seguinte, protocolamos a execução da dívida na justiça. Com todas as garantias que ele havia dado, o processo seria rápido. Em 72 horas, a empresa dele estava com as contas bloqueadas e o apartamento onde ele morava estava arrestado. O juiz determinou que ele tinha 15 dias para quitar a dívida integral ou os bens seriam leiloados. Foi nesse momento que descobri o quão frágil era realmente o império do homem de verdade da minha ex-esposa. A empresa de Ricardo era uma casa de cartas. Descobri que ele havia pegado empréstimos com outros investidores usando as mesmas garantias que havia dado para mim. Ou seja, ele estava em calote múltiplo. O apartamento que ele usava para impressionar Luciana estava hipotecado em 3 bancos diferentes.
O carro importado que ele havia dado para ela estava financiado e com parcelas atrasadas. Quando as contas foram bloqueadas, toda a operação dele entrou em colapso. Fornecedores cortaram crédito, funcionários não receberam salário, clientes cancelaram contratos. Em uma semana, a empresa que ele havia construído nos últimos anos simplesmente parou de funcionar. Luciana me ligou chorando. Disse que não sabia de nada, que Ricardo havia mentido para ela sobre a situação financeira, que ela estava descobrindo tudo agora. Que o apartamento onde eles moravam ia ser tomado pelo banco, que o carro ia ser apreendido, que ela não tinha para onde ir. Me implorou para parar com o processo. Disse que faria qualquer coisa, que voltaríamos a conversar sobre nossa relação. Disse que tinha cometido um erro, que estava arrependida, que percebeu que eu sempre fui um homem íntegro e confiável. Ouvindo aquilo, percebi que a máscara havia finalmente caído. O homem de verdade que ela encontrou estava agora se mostrando exatamente o que sempre foi, um farsante desesperado. Ricardo tentou uma última cartada. Conseguiu um advogado e alegou na justiça que eu estava cobrando juros abusivos, que havia aproveitado da situação de desespero dele para aplicar um golpe. O juiz pediu toda a documentação do empréstimo. Quando viu que tudo estava perfeito, que os juros estavam dentro da legalidade, que as garantias eram legítimas, que Ricardo havia procurado por mim voluntariamente, rejeitou a alegação imediatamente. Mais do que isso, determinou que Ricardo pagasse também as custas do processo e honorários advocatícios por má-fé processual. O buraco dele ficou ainda maior. Durante esse período, comecei a receber ligações de outros credores do Ricardo. Aparentemente, quando souberam do meu processo, outros investidores que haviam emprestado dinheiro para ele também correram atrás dos seus direitos. Descobri que ele devia para pelo menos 5 pessoas diferentes, sempre usando as mesmas garantias fraudulentas. O valor total das dívidas dele passava dos 2 milhões de reais. Ou seja, o homem de verdade que minha ex-esposa havia escolhido era, na realidade, um golpista profissional que havia me usado como mais um otário na lista dele. A diferença é que eu não era otário coisa nenhuma. Eu havia sido apenas paciente. 2 semanas depois do bloqueio judicial, recebi uma proposta inesperada. Um grupo empresarial estava interessado em comprar a empresa do Ricardo pelo valor das dívidas trabalhistas e fiscais. Como eu era o maior credor individual, minha opinião pesava na decisão. A proposta era interessante. Eles quitariam minha dívida integral, assumiriam os passivos da empresa e eu ainda receberia 20% da nova sociedade como consultor financeiro. Seria uma forma de transformar um calote em um negócio lucrativo. Mas antes de decidir qualquer coisa, eu queria ter uma conversa final com Ricardo e Luciana. Queria olhar nos olhos dos dois e ouvir o que tinham a dizer, agora que a verdade estava escancarada na mesa. Marquei o encontro num hotel discreto no centro da cidade. Ricardo chegou primeiro, visivelmente acabado. O homem que havia bancado o conquistador irresistível agora parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Roupa surrada, barba por fazer, olhar de quem não dorme há dias. Luciana chegou 15 minutos depois, igualmente destruída. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, usando uma roupa simples que eu não via nela há anos. Sentaram na minha frente e esperaram eu falar. Por alguns segundos, fiquei apenas observando os dois, lembrando de como eles estavam arrogantes no dia do meu divórcio. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Disse que estava arrependido, que nunca quis me enganar, que a situação havia fugido do controle. Que quando conheceu Luciana, se apaixonou de verdade e quis dar para ela o melhor que podia. Admitiu que usou parte do dinheiro do empréstimo para impressioná-la, mas que sempre teve intenção de pagar tudo. Disse que se eu aceitasse a proposta do grupo empresarial, ele trabalharia de graça para mim pelo tempo que fosse necessário. Que faria qualquer coisa para reparar o erro. Ouvi tudo em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. Quando ele terminou, olhei para Luciana e perguntei o que ela tinha a dizer. Luciana começou a chorar. Disse que tinha sido uma idiota, que havia se deixado levar pelo glamour, pelos presentes, pela vida de luxo que Ricardo oferecia. Que nunca soube que tudo aquilo estava sendo financiado com dinheiro emprestado. Confessou que sempre soube que eu tinha dinheiro,
mas que pensava que eu era mesquinho por não gastar com ela, que agora entendia que eu era cuidadoso, responsável, que pensava no futuro enquanto Ricardo só pensava no presente. Me implorou para perdoá-la. Disse que estava disposta a voltar, que havia aprendido a lição, que eu era o único homem de verdade que ela havia conhecido. Esperei ela terminar de falar e então me levantei da cadeira. Caminhei até a janela do hotel e fiquei olhando o movimento da rua por alguns segundos. Quando me virei para eles, já tinha tomado minha decisão. Disse para Ricardo que ia aceitar a proposta do grupo empresarial, que ele poderia continuar trabalhando na empresa sob nova gestão, mas agora como funcionário, não como dono, que desta vez ele ia aprender a trabalhar por um salário fixo em vez de viver de aparências, que queria ver se ele conseguia reconquistar Luciana sendo apenas um empregado comum. Para Luciana, fui ainda mais direto. Disse que ela tinha feito a escolha dela no dia do divórcio, que tinha deixado claro que eu não era homem suficiente para ela, que merecia algo melhor. Disse que concordava completamente. Ela realmente merecia um homem melhor do que eu. Um homem que fosse capaz de perdoar traição, que aceitasse ser segunda opção, que bancasse os caprichos dela sem questionar. Mas eu não era esse homem. Eu era apenas um contador cuidadoso que havia aprendido a valorizar lealdade acima de tudo. E lealdade não se compra, não se negocia e não se reconquista depois que se perde. Saí daquele hotel com a sensação de missão cumprida. Não havia sido vingança. Havia sido apenas uma lição de vida cara, mas necessária. Ricardo aprendeu que credibilidade é o único patrimônio que não se recupera quando se perde. Luciana aprendeu que ambição sem caráter só leva ao fracasso. E eu aprendi que, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é descobrir quem realmente são as pessoas ao nosso redor antes que seja tarde demais. 6 meses depois, recebi o primeiro dividendo da nova sociedade. O valor era 3 vezes maior que os juros do empréstimo original. Às vezes, os melhores investimentos são aqueles que fazemos quando decidimos cobrar o que nos devem. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não tem preço e que respeito se conquista, não se pede. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que entenderam que o verdadeiro poder não vem de quanto você tem, mas de quanto você vale.